Bem, meus queridos irmãos, boa noite. Hoje, sábado, 16 de outubro de 2021, aqui na cidade de Belém, Pará, nós estamos iniciando mais uma transmissão de uma palestra pública do Centro Espírita Raio de Sol, localizado na cidade de Belém, Pará. Hoje nós contamos com o nosso irmão Clóvis Loureiro, trabalhador do Grupo Espírita Paulo de Tarso, uma casa co-irmã aqui do Raio de Sol, que fica no bairro de Coraci, aqui mesmo na capital paraense. E o nosso irmão ele vai desenvolver o tema Bem-aventurados os aflitos. Então, o Centro Espírita Raio de Sol agradece profundamente a disponibilidade do nosso irmão Clóvis em poder transmitir um pouquinho dos seus conhecimentos através de nossas palestras. Então, Clóvis, receba o carinho dos integrantes do Raio do Sol. Prosseguindo com nosso roteiro, nós iremos fazer a leitura de uma mensagem evangélica e após faremos a prece e depois disso passaremos a palavra para o nosso querido palestrante. A nossa mensagem de hoje, ela está no livro Na Educação da Alma, de Lúcia Cominato, pelo Espírito Irmã Maria do Rosário. O título da mensagem, Nas Dores da Alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, Mateus 11:30. Muitas vezes trazes a alma, qual barco sem rumo a navegar pelos mares revoltos da vida. Momentos de aflição e desespero fazem-te desacreditar de tudo e renunciar a viver. Remorsos, desilusões, sofrimentos atrozes são dores da alma que tornam a vida um verdadeiro tormento. Não te percas, porém, diante de tanta dor. Acrescenta em ti mesmo uma dose de paciência e de aceitação da vontade de Deus, para que prossigas em tuas lutas terrenas, com mais coragem e desejo de lutar para vencer. Hoje, não sabes como agir para minimizar tuas dores. Ora, com fervor, e uma luz se fará para que vislumbres um caminho a seguir, em busca de um amanhã mais ameno. Sem fé na bondade de Deus e no amparo do Divino Mestre, sem confiança em ti mesmo, serás sempre um náufrago a submergir diante do teu próprio viver. Antes de apenas enxergares as dificuldades e outras dores que te afligem a alma, acerena o teu coração, lembrando-te de que Deus, que é Pai de amor e misericórdia, não nos dá cruz mais pesada do que possamos carregar. Todo fardo se torna mais leve quando aceito de boa vontade. Toda dor se torna mais suave quando suportada com resignação e fé. Não percas a esperança jamais. Entrega-te confiante aos abraços amorosos de Jesus e sentirás que as dificuldades se amenizarão e que toda dor que te vergará a alma se transformará num doce enlevo pela paz que ele haverá de transmitir. Aprende, porém, a olhar um pouco à tua volta e perceberás que as tuas próprias dores se tornarão tão pequenas diante dos problemas escabrosos que atormentam a vida de muitos irmãos. Ama, ampara, socorre e abençoa sempre, e sentirás que o teu fardo de aflições ficará mais leve, levando-te a amar a vida do jeito que ela é, com muita vontade de viver, para aprender a crescer. Então, meus irmãos, ante essa tão bela mensagem, vamos fechar nossos olhos, vamos elevar nosso pensamento a Deus e vamos orar. Vamos agradecer ao nosso Pai misericordioso pela dádiva de podermos estar aqui transmitindo os teus ensinamentos evangélicos trazidos pelo teu Filho Jesus Cristo. A quem confiaste a direção dessas almas e que Jesus, como comandante desse leme chamado planeta Terra, tem conduzido nossa evolução com tanto amor
e com tanta justiça. Te agradecemos imensamente, Pai, por podermos estar aqui em sã consciência, por podermos estar aqui fortes, trabalhando e principalmente tentando aprender um pouco da mensagem, que é a verdadeira mensagem para a nossa evolução moral. Mestre Jesus, que todos os nossos irmãos do mundo maior, que aqui estão em missão, em trabalho, em aprendizagem aqui conosco, possam sorver o máximo de conhecimento passado pelo nosso irmão Clóvis e que a nossa boa espiritualidade possa intuí-lo e ajudá-lo nessa palestra que ora virá. Então, mestre, como só temos a te agradecer, nós te pedimos permissão para dar por iniciada a nossa palestra pública de hoje, 16 de outubro de 2021, do Centro Espírita Raio de Sol, localizado na cidade de Belém, Pará. E te pedimos, mestre, que fique conosco hoje e para todo sempre, e que assim seja. Então, meu irmão Clóvis, a palavra está com você. Muito obrigado. Gratidão, irmão. Assim como nas madrugadas da Terra, quando o Sol ele começa a surgir e o primeiro raio de Sol ilumina a face da Terra, chamando a vida dos seres, também o Sol do coração de Jesus, com seu raio amoroso, possa nos envolver nas sombras do nosso espírito. É grande alegria e obrigado pelo convite. Nessa temática tão presente hoje, mais ainda, diante dos grandes sofrimentos que o planeta passa. E às vezes de difícil compreensão por todos nós, quando passamos por duras aflições, quando passamos por grandes sofrimentos. Até porque a nossa estrutura psicológica, a nossa forma de viver no mundo, na nossa condição de espíritos medianos que somos, né, muito imperfeitos, quando passamos por grandes dores, a percepção da vida, a percepção das coisas, elas se alteram muito e passamos a compreender o mundo, a sentir o mundo pelas lentes do sofrimento. E isso só piora a nossa condição de seres humanos que passam por dores. Então, aqui vamos trazer uma proposta, que é a proposta espírita, de olhar o sofrimento de uma outra perspectiva, para que com esta postura emocional, essa postura de compreensão, possamos minorar o sofrimento. Porque acabar com o sofrimento, isso é um projeto de muitas vidas, meus irmãos. Acabar com o sofrimento implica em construirmos um ser mais consciente, um ser que viva o bem, viva o amor de forma intensa. E nós estamos aprendendo ainda, né, engatinhando neste aprendizado. Porque o que é o sofrimento? Como surge o sofrimento na face humana? Como surge o sofrimento na condição nossa humana? O que os espíritos nos dizem? Que o sofrimento ele surge quando o homem transgride a lei de Deus. Quando o homem viola a lei de Deus. E que lei é essa? São as leis que regem o universo. Tanto o universo físico quanto o universo moral.
Então, nós temos leis que regem o universo moral. Como é que é isso? Ó, as leis físicas nós conhecemos um pouco. A nossa ciência estuda. Nós temos a física, a química, a biologia, que estuda os fenômenos de ordem física. E quais são as leis que regem o mundo moral? Então, são leis que regem especialmente o mundo dos espíritos, porque os espíritos são os seres inteligentes da criação. E aí são leis que vão ensinar esse espírito a fazer o bem. A lei divina, essa lei moral, é a lei de justiça, amor e caridade. É a lei que regula os espíritos. É a lei que ajuda os espíritos a evoluírem no campo moral, a fim de que eles desenvolvam em si esse potencial divino que todos nós temos e está presente em nós desde quando fomos criados por Deus. É a lei que rege a nossa existência. É a lei que gera consequências dos nossos atos bons ou ruins. É a lei que administra as nossas vidas. É uma lei profundamente misericordiosa, a gente não pode esquecer disso. Porque quando se fala, por exemplo, em lei de causa e efeito, que é do campo da física, né, da matéria, da química, que todo efeito tem uma causa e toda causa gera um efeito. Quando a gente projeta isso para o campo do espírito, por exemplo, que todo comportamento do ser humano gera uma consequência, ele não é igual no campo da física. Porque no campo da física, uma força X gera uma consequência X. Agora, no campo do espírito, nós não podemos aplicar a mesma compreensão desta lei, porque ao, a lei divina ela é misericordiosa. Como é que é isso na prática? Por exemplo, o indivíduo que numa encarnação ele é muito mal e ele, por exemplo, mata 10 pessoas, não quer dizer que ele vai ter que sofrer 10 futuras reencarnações onde ele será assassinado, ou necessariamente que ele tenha que morrer assassinado numa outra vida. Então, não é uma lei exata nesse sentido da causa e efeito, porque tem a misericórdia divina, tem o aprendizado desses espíritos e vários outros fatores que estão presentes. Então, ao compreendermos o sofrimento, um dos primeiros aspectos é entendermos que somos espíritos em aprendizado. E o que o sofrimento surge em nossas vidas enquanto elemento deste aprendizado. O sofrimento ele tem dois aspectos relevantes para nós compreendermos melhor. Nós espíritas, falo mais particularmente ao espírita isso, nós espíritas às vezes a gente enxerga o sofrimento somente dentro de um ângulo, de uma perspectiva. Qual é? Eu fiz algo de errado e isso gerou consequências para o meu presente. Então, o que eu sofro hoje é fruto de uma dívida de vidas passadas. Ok? Nós compreendemos isso. Isso é real? É real. Mas temos que entender uma coisa: o sofrimento não significa que só tenha esta faceta, que tenha somente este ângulo, esse aspecto. O sofrimento ele tem um outro aspecto também, que faz parte da nossa existência. E qual é esse outro aspecto? É que o sofrimento ele surge enquanto um instrumento de depuração do espírito, um instrumento de aperfeiçoamento do espírito. Ou seja, eu posso passar por alguns sofrimentos que o objetivo maior dele é que eu desenvolva as habilidades espirituais que eu preciso ter para conquistar uma felicidade lá na frente.
Porque a felicidade, ela é uma conquista, não é uma graça divina que cai sobre o indivíduo. O indivíduo precisa desenvolver em si mecanismos em que ele construa a própria felicidade. E essa felicidade permaneça com ele. E para construir essa felicidade, nós precisamos desenvolver o quê? As nossas virtudes. Ninguém é feliz sendo egoísta, ninguém é feliz sendo orgulhoso. Embora tenham muitas pessoas na Terra que se digam felizes, né? Mas isso é do ponto de vista material, porque não falta para elas o necessário e acham que são felizes. Mas a felicidade real, a felicidade emocional, a felicidade do espírito, ela continua após a morte. Ela não cessa quando eu perco os bens materiais, porque ela está no íntimo de todos nós. Essa é a verdadeira felicidade. E essa felicidade, ela é o desenvolvimento das virtudes. Não tem como nós separarmos uma coisa da outra. A felicidade é o desenvolvimento das virtudes. E aí o sofrimento, ele surge em nós para quê? Ele surge enquanto ferramenta de aperfeiçoamento para eu desenvolver as virtudes. Olha que legal. Então, o sofrimento ele tem dois objetivos, dois sentidos para nós. Ele é uma correção, uma educação de algo equivocado que eu fiz, ou nesta vida, ou de vidas passadas, e é também uma ferramenta de aprimoramento de, dos meus potenciais de espírito, de desenvolvimento das minhas virtudes. Então, só esses dois aspectos, ele é muito interessante para nós olharmos para o sofrimento com outra perspectiva. Com outra perspectiva. Isso é significativo, gente, porque se eu olho para o sofrimento como um castigo divino, eu olho para o sofrimento, eu estou padecendo um sofrimento grande na minha vida. E na minha mente vem assim, não, eu estou sofrendo isso porque Deus está me castigando. Deus está me punindo. Isso tem uma ação sobre este indivíduo. Ele vai vivenciar este sofrimento dentro de uma condição psicológica e emocional de muita dor, porque ele está sendo punido por Deus. Diferente de um outro indivíduo que olha para o seu sofrimento e compreende que este sofrimento é um instrumento do amor de Deus para o meu aperfeiçoamento. Olha quanta diferença. Como eu posso amar um ser divino? Como eu posso amar a Deus se eu acho que Ele está me punindo? E pelo esquecimento das vidas passadas, eu não sei porque estou sendo punido. Como é que eu posso ser feliz, eu posso compreender este sofrimento e achar ele justo se eu não sei nem a causa dele para ser punido? Porque imaginemos que a polícia chegue na nossa casa e nos prenda e diga: você está sendo preso por um crime. E você vai preso e você não sabe qual foi o crime. E você se acha inocente. E a justiça não coloca qual é o seu crime. Então você está sendo punido injustamente. Você sente que está sendo punido injustamente. Assim também um ser humano. Sem a compreensão da reencarnação, sem a compreensão da lei de Deus, passamos por um sofrimento e achamos que estamos sendo punidos por Deus injustamente, porque eu não lembro do que eu fiz no verão passado, eu não lembro do que eu fiz em vidas passadas. E aí é muito difícil a alma enfrentar este sofrimento com esta compreensão limitada e que não cabe mais no século XXI a concepção de céu e de inferno. Então, Deus não está me punindo. Passo pelo sofrimento enquanto instrumento de aperfeiçoamento.
Isso é significativo, gente, porque quem está sofrendo com essa concepção de céu e de inferno, a dor é muito grande. E a revolta contra Deus, ela surge muitas das vezes. Muitas pessoas deixam de acreditar em Deus nos momentos intensos de dor. Porque como ela não encontra uma resposta, como ela não encontra uma razão para o seu sofrer, ela não encontra uma razão para este ser existir, este ser que chamam Deus. Muitas pessoas perdem a fé ou enfraquecem a fé, ficam desacreditadas. Vejam o poder da dor, o poder do sofrimento e vejo também a fraqueza da nossa fé, a fraqueza da nossa compreensão. Por isso a fé, ela tem que estar embasada na razão. Por isso o espiritismo não separa fé e razão. A fé tem que ser raciocinada. Ou seja, eu tenho que entender que eu sofro, mas eu tenho que entender também por que eu sofro. Qual o sentido do meu sofrimento? Então, para eu enfrentar o sofrimento, eu tenho que olhar para este sofrimento em outra perspectiva. Se eu olho para o sofrimento, se eu penso o meu sofrimento dentro de uma condição humana, meramente humana, eu tenho este olhar que vai ampliar, às vezes, esse sofrimento, que não vai dar respostas para as minhas dores. Mas que é a proposta espírita, de eu olhar para esse sofrimento enquanto espírito que eu sou. Eu sou um espírito imortal. Os ensinamentos do Cristo, nós devemos estudá-lo enquanto espíritos imortais, porque essa mensagem é para o espírito imortal. Essa mensagem não é para o humano que vive só um tempo aqui na Terra. A mensagem não é para um tempo, a mensagem do Cristo é para toda a eternidade. Então eu tenho que olhar para a mensagem do Cristo e compreendê-la como espírito imortal. Aí essa mensagem ela tem um outro sentido. Quando Jesus fala, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ora, quem está no meio de uma dor intensa, quem está no meio de um sofrimento agonizante, ouve essa expressão de Jesus, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Como isso pode consolar ela? Como isso pode minorar sua dor? Somente se vendo como espírito imortal, compreendendo que existe uma vida futura, que este sofrimento tem algo a lhe ensinar, tem algo a desenvolver neste ser, é que este sofrimento passa a ter sentido e ele passa então a ter um sentido de consolação. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas quem são esses aflitos aqui Jesus fala? São todos os que sofrem? Todas as pessoas que estão em aflição? Todos os tormentos? Não, não são todos. Os que sofrem de forma sem crenças, os que sofrem de forma revoltadas com tudo, né? Essas aflições revoltantes, essas aflições em que o indivíduo ele se torna às vezes até violento com os outros, incompreensível, não são essas aflições que Jesus chama. Bem-aventurados os aflitos são aqueles que enfrentam suas aflições para superá-las e aprender com elas. Então Jesus fala para um espírito que está amadurecendo. Bem-aventurados os aflitos é um chamado para os espíritos que estão despertando para a luz, que estão despertando para a espiritualidade, estão despertando para a construção de sua iluminação espiritual. Esse é o chamado. Mas para aqueles que estão
felizes ou estão entregues ao seu, às suas paixões, essa mensagem não vai ecoar e não faz sentido. Ele não chama, porque muitos de nós criamos grandes aflições, vamos para uma outra vida, a gente quita algumas dessas dívidas, a gente consegue diminuir essa força negativa em nós, mas, por outro lado, a gente vai construindo outras dívidas, a gente vai cometendo tantos outros equívocos e, às vezes, até piores. Ficamos, então, em um círculo de repetição de sofrimento. Bem-aventurados os aflitos é aquele que quer e luta para interromper este processo. É aquele que já cansou de sofrer. É aquele que sente no fundo da alma, sem lembrar das vidas passadas, mas sente um ímpeto, sente uma necessidade de se tornar uma pessoa melhor. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que querem compreender seu sofrimento. Bem-aventurados aqueles que querem amadurecer suas emoções. Bem-aventurados aqueles que estão se esforçando para perdoar. Bem-aventurados aqueles que estão tolerando melhor ou se esforçando para tolerar aqueles que nos importunam, aqueles que nos machucam, nos magoam. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados aqueles que oram por aqueles que nos perseguem e caluniam. Bem-aventurados os aflitos é para aquele que está em ação, é aquele que está em movimentação de superação de si mesmo. Então vejam que não é qualquer aflito. Eu estou nesta condição? Ou eu sou daquelas pessoas que passam por grandes sofrimentos e ficam culpando todo mundo? Jogo culpa em todos. E não consigo enxergar e olhar para mim mesmo e ver as causas que estão em mim. Lógico que meus sofrimentos existem causas internas em mim, existem causas externas a mim. Nem tudo que padecemos provém de nosso mundo íntimo, mas há muitos sofrimentos que estão de um mundo social, de uma estrutura social injusta que está aí. Mas eu, enquanto espírito imperfeito, reencarnei nessa estrutura social imperfeita porque eu preciso aprender e eu preciso me aprimorar. Embora a violência que esteja aí fora não condiz com o meu interior, porque eu não sou mais uma pessoa violenta. Mas, mesmo não sendo mais uma pessoa violenta, ainda não sou uma pessoa que desenvolveu o amor ao inimigo. E eu passo pela violência para aprender a amar os inimigos. A amar os inimigos. Vejam quanto aprendizado nós temos com a mensagem de Jesus. O quanto nós podemos aprender com ela. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas vejam que esta bem-aventurança, que é a segunda, porque qual é a primeira bem-aventurança quando Jesus sobe ao monte e fala? Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. A sabedoria do Cristo é algo que precisamos trazer para a mente e para o coração. Desculpe. Bem-aventurados os pobres de espírito, que simplificando bem-aventurados as pessoas que são humildes, porque delas é o reino dos céus. E o que Jesus está dizendo? E para alcançar esse reino dos céus,
para alcançar esta plenitude do Espírito, essa felicidade permanente do Espírito, essa maturidade espiritual para alcançar esse estágio superior de espiritualidade. O primeiro degrau é a humildade. E todas as outras bem-aventuranças, elas dependem desse degrau. E aí vem a segunda bem-aventurança: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas quando Jesus fala bem-aventurados os aflitos, é porque ele já passou no outro degrau anterior. Bem-aventurados os pobres de espírito. Ou seja, eu não vou conseguir consolação, eu não vou conseguir superar meu sofrimento, eu não vou conseguir superar minhas angústias, minha depressão, minhas tristezas, meus conflitos, se eu não desenvolver em mim a humildade. Não tem como, meus irmãos. Não tem como. Do ponto de vista psicológico, do ponto de vista espiritual, não tem como eu passar e aprender com o sofrimento. Eu transpor o sofrimento com arrogância, com prepotência e sem compreender a minha participação neste sofrimento. Não tem como. Então, a nossa atitude de vitimistas, de que somos vítimas de tudo, de todos, é uma atitude de imaturidade. É de imaturidade. Precisamos passar pelo primeiro degrau para a superação do sofrimento. Este primeiro degrau é a humildade. Eu preciso ter a humildade de olhar para mim mesmo como espírito em aprendizado, de olhar para mim mesmo, identificar minhas fraquezas morais, identificar meu egoísmo, meu orgulho, porque essas são as causas de nossos sofrimentos. Ou é a causa da necessidade de passarmos por alguns sofrimentos para aprimorar. O espírito que não fez mal, tanto mal nas vidas passadas lá, mas ele tem que desenvolver o sentimento dentro dele. Ele é muito orgulhoso e egoísta, ele tem que passar por experiências para se depurar. E como é que a gente vai erradicar do nosso coração? Como é que a gente vai transformar nosso coração se eu sou muito orgulhoso e egoísta, sem humildade? Não tem como. Por isso a sabedoria de Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, porque esses irão desenvolver as virtudes. É isso que Jesus está dizendo. Bem-aventurados aqueles que estão aprendendo a ser humildes, porque eles irão acabar com o sofrimento. Eles serão consolados, porque eles estão no caminho certo de superação do sofrimento. Por isso Jesus nos convida a buscar a humildade diante da nossa dor, de olhar sinceramente para o nosso mundo íntimo e identificar em nós nossas fraquezas, a nossa arrogância, a nossa prepotência, de identificar em nosso mundo íntimo aspectos que a gente não quer mudar, que a gente não deseja mudar. E muito pior ainda, há muitos aspectos que fazem mal para a gente e que a gente se identifica muito ainda, a gente gosta, a gente não quer deixar, mesmo sabendo, às vezes, do mal que faz. Isso no aspecto moral. Isso é fácil de ver, por exemplo, com alguém que fuma muito e vê o seu pulmão se deteriorando, sabe que o seu pulmão está se acabando e não consegue parar de fumar. Porque ele encontra no cigarro um prazer que satisfaz a sua necessidade emocional. Assim também somos nós nos aspectos morais. Às vezes identificamos nossos equívocos, mas temos dificuldade por ainda nos identificarmos com essas fraquezas. Mas isso faz parte de nossa luta.
de nosso aprimoramento. E é muito importante eu identificar esta fraqueza. É muito importante eu identificar esses aspectos dentro de mim para superá-los. Então, o Cristo chama-nos, todos nós, que sofremos. E quem não sofre na Terra, meus irmãos? Quem que não sofre neste planeta Terra? Todos nós sofremos. Todos nós padecemos. Mas o Cristo nos chama para uma outra postura, de olharmos para o mundo, para a vida, em uma outra perspectiva. E volto a dizer, muito do nosso sofrimento, ele é aumentado, ele é intensificado. Se nós pudéssemos enxugar nossas dores e nossos sofrimentos, vamos dizer assim, peneirar e tirar os acréscimos, retirarmos aquilo que foi colocado nesta vida nestes momentos e deixar, vamos dizer assim, ele mais na sua essência, muitos dos nossos padecimentos, eles iriam aparecer para nós como um pequeno. Pequeno. O que eu quero dizer com isso? Que nós temos uma mania, ou nós temos uma estrutura psicológica, emocional, uma estrutura de compreensão também das coisas, onde nós ampliamos os nossos sofrimentos. Nós, geralmente, pegamos a nossa dor, que é desse tamanho, e fazemos ela crescer muito mais, desde a sua origem. Colocamos nela coisas que só fazem intensificar e aumentar. Quantos de nós, no dia a dia, alguém fala uma coisa para nós e a gente pega aquela palavra que a pessoa colocou, às vezes até mal colocada, certo? Uma expressão mal colocada, mas a gente, ao ouvir aquela expressão, ela fica desse tamanho. Ela cresce muito. Porque eu coloquei naquela expressão mágoas outras, eu coloquei naquela expressão outras dores, associei, ela inchou. E aí aquela expressão de um amigo mal colocada se torna um grande peso para mim. E eu culpo ele por ter falado daquele jeito comigo. E nós acabamos, às vezes, uma amizade. E onde a intenção daquela outra pessoa que usou aquela expressão não foi uma intenção má, foi uma má colocação de uma palavra que isso é tão comum na nossa língua portuguesa e na expressão de nossos sentimentos. Mas como eu elaborei, como eu construí e recebi esta palavra e foi codificada dentro de mim, decodificada, e coloquei outros ingredientes, aquilo cresceu dentro de mim. E nós fazemos muito isso, meus irmãos e irmãs. Nós fazemos muito isso. Nós ampliamos e amplificamos nossas dores. Eis porque a importância do estudo espírita, do conhecimento espírita, para nos auxiliar a compreendermos melhor a mensagem do Cristo e adentrarmos o nosso mundo íntimo no processo de autoconhecimento, no processo de autoaperfeiçoamento. Nós somos chamados, meus irmãos, estamos no mundo de provas e expiações. Deus não é um ser masoquista que colocou a gente no mundo simplesmente para sofrer. Deus nos colocou no mundo para nos educar. O nosso sofrimento não é para pagar as dívidas passadas.
O nosso sofrimento é para educar nossas almas. Porque se eu pago a dívida passada e continuo com a mesma estrutura moral, eu vou adquirir novas dívidas. Como muitos de nós fazemos em muitas e muitas vidas. Só vamos quitando, contraindo dívida. Eu pago o que eu devia e adquiro nova dívida. O que Deus quer é que eu saia desse círculo vicioso e possa educar meu ser para não construir novas dívidas. Então, eu estou no mundo e o sofrimento surge na minha vida para minha educação. Se eu começo a pensar assim, meus irmãos e minhas irmãs, se eu começo a olhar essas dores que estão agora em mim, que eu estou padecendo, problema com o meu marido, com a minha mulher, com o meu pai, com a minha mãe, problemas de relacionamentos, que normalmente são esses os mais sérios da nossa vida. E paro de culpar os outros, embora os outros tenham responsabilidades, mas isso compete a eles. Mas se eu começo a olhar para mim e identificar em mim as minhas falhas para corrigir, estou no processo de educação. Aí sim a fala do Cristo faz sentido. Bem-aventurados, você que está em aflição e se esforça para amar, para perdoar. Se esforça. Jesus nos chama seres perfeitos. Jesus sabia da nossa condição. Allan Kardec, na sua magnífica didática, na sua magnífica tradução e organização do conhecimento espiritual, deixa-nos o conceito de espírita uma lição imensa para nós. Quem é o espírita? Quem é o verdadeiro espírita? Quando a gente fala assim, quem é verdadeiro espírita? Aí muitos falam assim, eu estou me esforçando para ser espírita. Eu não sou espírita, estou tentando ser espírita. Mas quem é o espírita? Kardec define, conhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral. Aí fala assim, transformação moral? Opa, o cara virou um anjo? Não, veja a sequência. Conhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral, pelo esforço que ele faz para domar suas más inclinações. Então, essa transformação moral é uma transformação de percepção, ou seja, quem é o verdadeiro espírito? É aquele que muda a sua visão das questões morais. E ele compreende que muitos dos seus sofrimentos são gerados por si mesmo. E ele se esforça para domar suas más inclinações. Ser espírita é confrontar a si mesmo. Ser espírita é sair de uma postura de vítima e se colocar como um agente de construção da sua própria felicidade. É uma postura difícil, porque historicamente historicamente, do ponto de vista sociológico, mas também do ponto de vista psíquico e espiritual, nós já temos estruturados em nós uma concepção religiosa de que Deus irá fazer uma mágica, e trará uma bênção para nós e pronto, eu estarei salvo. Eu estarei salvo. Nós temos um pensamento religioso ainda que precisamos transformar e achar que o meu futuro feliz depende de Deus, depende dele, como é que ele vai me aceitar. Depende da minha postura, na verdade. Depende dessa transformação, deste esforço interno. Deste esforço interno. Por isso, o Cristo chama-nos bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados.
O Cristo nos chama para uma nova postura diante do sofrimento. Se eu estou com depressão, tomo meus medicamentos antidepressivos, que são importantes para controlar os sintomas, mas as causas estão na minha alma. A medicina diz que é um problema de hormônio, de citosina, que você não produz esse hormônio, aquele outro, que você entra nesses estados de. Não, isso é consequência. A causa está na alma. E, vamos dizer assim, do ponto de vista espiritual, as origens da depressão está na rebeldia do espírito de não aceitar sua vida, de não saber sofrer, de não estar nesse contexto dos bem-aventurados os aflitos, que não quer amadurecer, que não quer enfrentar a si mesmo, as suas imperfeições, e quer ficar no ciclo vicioso de quitar a dívida e contrair outra dívida. E surge a depressão enquanto um chamamento para a alma, para dizer: olha, isso é ruim. Viver assim é ruim. Você precisa entender a tua dor. A humildade, bem-aventurados os pobres de espírito. Compreender que Deus é amoroso, misericordioso. Ter gratidão a Deus pela vida. Ah, mas eu sofro, como é que eu posso ter gratidão por me faltar comida, por me faltar uma casa? Gratidão por eu estar neste corpo. Ah, mas este corpo está doente, eu tenho câncer, está me faltando uma perna, eu sou cego. Gratidão pela existência que eu tenho. Porque o instrumento que eu tenho, o corpo que eu tenho, ele é proporcional às minhas necessidades. Sempre brigamos com Deus, sempre achamos que a justiça divina está equivocada, que ela não é justa. A gente acha que a nossa justiça é superior à justiça divina. A gente quer ensinar Deus a ser justo. Isso é rebeldia nossa. Essa rebeldia tem como consequência a depressão também. O antídoto para a depressão começa na humildade. Encarar a vida, aceitar a vida como é a vida que você tem. Mas aceitar a vida que você tem não é se acomodar na vida. É enfrentá-la para superar essa vida. É um desafio para todos nós. Por isso estamos no mundo para essa superação. Nós não estamos no mundo numa colônia de férias, onde é preciso ter muito dinheiro para gozar essa vida, para aproveitar a vida, para usufruir dos prazeres desta vida. Somos espíritos. Estamos na vida para educar nossa alma. Os prazeres da vida são importantes, mas ele não é o fim da existência, ele é o meio. Eu preciso do lazer, eu preciso do prazer, porque ele me traz saúde emocional, ele é importante para mim. Mas ele não é o objetivo, ele não é o maior sentido da vida, como muitos colocam. Ele é um meio. Qual é então o sentido maior da vida? Eu me encontrar com Deus, eu desenvolver meu potencial de espírito, de ser humano, de ser mais educado com as pessoas, de eu conseguir dizer obrigado. Por favor, gente, ainda temos pessoas que não pedem por favor. Ei, pega esse negócio ali, coloca ali. Não sabem pedir por favor. São coisas básicas da alma. Isso é uma educação social. Nós precisamos desenvolver em nós mais do que uma educação social. Alguns precisam, pelo menos, da educação social. E nem isso às vezes nós temos. Uma educação social.
mas precisamos da educação do espírito. Então, o sofrimento, ele é esse instrumento divino, né, que Deus construiu nas suas leis para educar a todos nós, né? O sofrimento, ele é uma bênção divina, se compreendermos ele nessa perspectiva espírita, de um instrumento educativo. Educativo. Então, para isso, eu preciso exercitar. Eu preciso pegar as minhas dores e examiná-las, cada uma delas. E pegar essa dor e dizer, o que que isso está me ensinando? Eu tenho uma encrenca danada com aquela pessoa. Por que que eu tenho essa encrenca? Por que que ela me perturba tanto? Se uma outra pessoa fala uma coisa, não me fere. Mas se essa pessoa fala a mesma coisa que o outro falou que não me feriu, essa pessoa que falou me fere. Por que essa pessoa me fere tanto? A gente não percebe isso às vezes. Que algumas pessoas, basta falar alguma coisa, já me machucam. E se outras pessoas falarem a mesma coisa que ela falou, não me machucam. É só ela que fala, se ela falar que me machuca. A gente não percebe essas coisas. Temos que identificá-las. Então, por que que essa pessoa me fere tanto? Por que eu cobro tanto dela? O que me incomoda? É autoconhecimento, é se perguntar, se questionar. Isso é um passo importante. Nós não superamos o sofrimento como a gente supera uma dor física. Uma dor física, a gente vai para o hospital, fica internado, as enfermeiras vão cuidar da gente, o medicamento vai lá, vai agindo, e a gente vai se curando. Mas as doenças da alma, somos nós que temos que cuidar. Nós temos que enfrentá-la. E aí nós temos que usar as ferramentas para isso. A primeira ferramenta pertence a mim. Qual é? É o autoconhecimento. É isso que eu estou dizendo, da gente enfrentar, da gente buscar. Qual é outras ferramentas? Buscar o estudo do Evangelho. Evangelho no lar. Evangelho no lar, ele é instrumento de educação da família. E o sofrimento não é uma postura de deseducação? O sofrimento não é uma consequência de uma alma que não está educada ainda? Então o remédio é educar a alma. E qual é a orientação maior que nós temos de educação da alma? Qual é o guia de orientação da alma que nós temos? O Evangelho de Jesus. Então, o Evangelho no lar, ele é, sim, o lar que se constrói no Evangelho é um lar que se estrutura para enfrentar o sofrimento. Não vai deixar de sofrer. É muito importante isso. Tem religião que diz assim: se você aceitar Jesus, você vai deixar de sofrer. O Espiritismo não coloca isso. Isso não existe. Mas se a gente conhece a mensagem do Cristo, nós nos estruturamos para enfrentar o sofrimento. E ele, então, não se torna um algoz, ele não se torna algo torturante. É algo que eu consigo passar sofrendo, mas eu consigo administrar esse sofrimento. Então, o evangelho no lar é uma ferramenta para todos nós no prece é essencial, especialmente quando este sofrimento atormenta-nos e que atinge um pico onde a nossa mente se desorganiza, onde pensamentos desconexos tomam conta de nós, quando pensamentos muito ruins começam a dominar a nossa mente. Com isso, muitos espíritos obsessores se aproveitam para intensificar meu sofrimento, tornando ele ainda muito maior. A prece é o bálsamo,
para este sofrimento. Conhecer a si mesmo para enfrentar o sofrimento. Conhecer este sofrimento, explorar, compreendê-lo. Primeiro passo. Evangelho no lar, enquanto aprendizado da alma. Oração constante, oração ininterrupta. Quanto maior a aflição, mais a nossa mente, o nosso coração tem que estar conectados com Deus. E qual é um dos mecanismos nossos que acontece? É o inverso. Quando mais perturbado eu estou, mais eu me afasto de Deus, me afasto da casa espírita, me afasto, deixo de fazer evangelho, deixo de orar, não é assim? Por que isso? Que mecanismo é esse? Que deveria ser o contrário. Quanto maior sofrimento, mais eu deveria buscar a Deus. Então tem algo errado. Eu tenho que mudar esse mecanismo dentro de mim. Ah, eu estou mal hoje, não vou para a casa espírita. Ora, é o contrário. Eu estou mal hoje. Hoje é que eu devo ir para a casa espírita. Vejo como nossa compreensão das coisas interfere no nosso modo de viver. Então, se eu estou precisando, mais eu devo orar. Se eu estou perturbado, mais eu devo orar. Mais eu devo buscar a Deus. Mais eu devo estar buscando este auxílio divino. E também, meus irmãos, devemos buscar a ajuda de pessoas, de amigos, buscar ajuda, às vezes de profissionais da área da psicologia, da psiquiatria, que possam nos auxiliar diante de dores muito atrozes e de difícil resolução por nós. Nós temos que buscar esse socorro, este auxílio. As nossas dores, elas vão se intensificando muitas das vezes, como eu falei, elas vão aumentando, vão se desdobrando e vão ficando mais difíceis de encontrarmos uma solução. E às vezes a gente precisa, sim, de um auxílio, de uma palavra amiga, de alguém que me escute. Eu tenho que buscar esse auxílio, buscar este amparo, né? Buscar este socorro, né? Então todos nós somos chamados, meus irmãos, a ouvir a mensagem do Cristo com o coração. Ele fala para a nossa alma, conhecedor que ele sabe de que somos espíritos em aprendizado. Então, quando ele diz, bem-aventurados os aflitos que serão consolados, ele está dizendo, bem-aventurados sois vós que estão estudando a minha mensagem, que estão se esforçando para superar as dores que são grandes, porque dia virá que essas dores serão pequenas, porque todos nós estaremos um pouco melhor na outra vida. Estaremos aprendendo a fazer o bem, a perdoar, a compreender. Bem-aventurados somos todos nós que temos no Espiritismo a oportunidade de conversar com Jesus. Gratidão, meus irmãos. Gratidão ao Centro Espírita Raio de Sol, né, que ilumina-nos neste momento. Muito obrigado, irmão. Nós é que agradecemos ter a oportunidade de ouvir tão belas palavras, aquelas palavras que nos tocam a alma. Então, ficamos muito felizes com sua palestra. Temos certeza que todos os irmãos, tanto encarnados quanto desencarnados, vão levar um pouquinho dessa sua mensagem. Então, o Centro Espírita Raio de Sol agradece profundamente a disponibilidade do irmão em poder nos ajudar e ficamos muito felizes em tê-lo conosco. Muito obrigado mesmo pela ajuda, meu irmão. Bem, infelizmente,
o tempo é algo que não para. Quando nós estamos enebriados, ouvindo uma tão graciosa palestra, aquela que nos deixa refletir, reflexivos, o relógio urge em passar, mas essa é a nossa atribuição e temos os nossos horários a cumprir e ficamos muito felizes em poder fazer isso. Então, o Centro Espírita Raio do Sol agradece a presença de cada um dos irmãos que aqui estão conosco. E nesse momento, com o coração cheio de alegria, vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer a Deus pela oportunidade que tivemos de ouvir tão belos ensinamentos. Ó Deus Pai, Todo-Poderoso, que nós te glorificamos, Mestre, que nós vamos buscar em teus ensinamentos a nossa melhora, a nossa evolução moral. Tu que enviaste teu Filho, Jesus, para nos dar lições evangélicas. A segunda revelação, ela veio até nós mostrar o que nós deveremos saber para poder chegar a Ti. Sabemos desse momento que estamos passando, desse momento turbulento em que a Terra se encontra, a qual estamos entrando no mundo de regeneração, onde aqueles espíritos que estão dispostos a lutar, aqueles espíritos que estão dispostos ao enfrentamento de si mesmo, ao enfrentamento de suas paixões, possam ter o êxito em poder permanecer aqui, trabalhando na construção desse planeta. Mestre Jesus, te agradecemos imensamente pelo trabalho diuturno que fazes aqui, nesse planeta Terra, conduzindo nossas vidas com magnânima justiça, conduzindo nossas vidas com amor. Então, imbuídos nesse sentimento de profunda gratidão, de profundo respeito, de profunda alegria, nós te agradecemos, ó Deus, te agradecemos, ó Mestre Jesus, agradecemos a toda espiritualidade que está conosco nesse momento, nos auxiliando, nos dando forças, fazendo-nos levantar a cada tropeço, a cada queda, nos intuindo. Estão muito felizes, de coração pleno e realizado. Nós encerramos por hoje essa nossa atividade da palestra pública do Centro Espírita Raio do Sol, com a certeza do Pai amoroso que és, e que sempre estará conosco em cada momento das nossas vidas. Então pedimos que abençoe a cada filho que está trabalhando, que está progredindo arduamente nesse planeta, e que fique conosco hoje e para todo sempre, e que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, meu irmão Clóvis, muito obrigado. Uma excelente semana para o irmão. Fique com Deus. Gratidão.